Fala galera, tudo bem com vocês? Fazia um tempinho que a gente não aparecia por aqui, porque a gente estava de férias, mas agora estamos voltando. E já voltando com tudo, o assunto de hoje é sobre Segunda Guerra Mundial. Sem mais delongas, bora pro vídeo? Bom galera, para a gente falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, eu preciso que você saiba um pouquinho dos antecedentes. Então, se você não tem alguma dificuldade em relação sobre o que foi a Primeira Guerra Mundial e esse período chamado de período entre guerras, dá uma olhadinha aqui no card ou aqui na descrição do vídeo, que a gente tem uma sequência de vídeos que você pode assistir, de aulas, para que você possa acompanhar essa discussão de hoje. Para a gente entender a Segunda Guerra Mundial, a gente precisa entender algumas coisas que ocorreram um pouco antes, sobretudo aquele período ali que a gente conhece como período do Tratado de Versalhes, que é do ano de 1919. Nesse ano de 1919 ocorre o chamado Tratado de Versalhes. O que seria isso? Com o final da Primeira Guerra Mundial, há um tratado que é articulado entre as grandes potências para que não ocorram mais guerras, digamos assim. Haja vista que lembre-se daquela memória da Primeira Guerra Mundial, que era a grande guerra que iria acabar com todas as outras, mas como a gente já viu, isso não ocorreu. E nesse Tratado de Versalhes foi estabelecido, de certa forma, como se a Alemanha fosse a grande culpada. Não há vencedores para a Primeira Guerra Mundial, segundo esse tratado, mas há, de certa forma, um grande culpado pelo Tratado de Versalhes. O grande culpado seria a grande culpada, que seria a Alemanha, pelos efeitos da Primeira Guerra Mundial. Haja vista que ela estava envolvida em diversos conflitos com diversos países diferentes. Uma coisa que é estabelecida também nesse Tratado de Versalhes é que a Alemanha vai perder vários dos seus territórios, como forma de punição. Territórios que ela tinha inclusive anexado durante a Primeira Guerra Mundial, como é o caso da Alsácia-Lorena, da França, parte do território da Bélgica. Além disso, a Alemanha também vai perder suas colônias na África. Outro aspecto que também é estabelecido nesse Tratado de Versalhes é que a Alemanha vai ter que arcar com as despesas de toda a destruição dos países, dos principais países envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Então, ou seja, a Alemanha está sendo punida por essas tais consequências, e ela também sofreu com as percas da Primeira Guerra Mundial. Sendo assim, um país que também está devastado, ele vai ser responsável por ter que reestruturar todos esses outros países, financiando de alguma maneira essa reestruturação, ou pelo menos arcando diretamente com essas despesas. Outro aspecto importante de se perceber é que, haja vista que a Alemanha tinha que reestruturar esse país, ela vai precisar recorrer a empréstimos financeiros. Então, esses empréstimos vêm de outros países, como o caso dos Estados Unidos, a própria Grã-Bretanha, e por aí vai. Sendo assim, a Alemanha vai passar por um processo chamado de hiperinflação, que vai dificultar muito a vida do povo na Alemanha. Outro aspecto importante de se perceber é que a Alemanha também vai estar proibida de ter uma grande força militar como tinha antigamente. Ela só vai ter militares suficientes para a proteção do seu território e para manutenção das suas fronteiras. Seria isso. E não pode também ter uma grande indústria bélica, como também já teve durante o período pré e durante a Primeira Guerra Mundial. Agora, a Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial não poderia ter nada disso. Então, todas essas consequências são colocadas pelo Tratado de Versalhes, e a Alemanha começa, ou digamos assim, na Alemanha começa a ter, ou ser germinado, um sentimento de revanche, sobretudo pelas alas da extrema-direita, que vai ser justamente promovida pelo nazismo. Ou seja, esse sentimento de derrota, de fraqueza, misturado com revanche, vai ser o combustível que o nazismo precisava para crescer dentro da República de Weimar. Para quem entende ou não entendeu um pouquinho desse contexto de como vivenciava-se a Alemanha durante esse período, aqui também tem um vídeo onde a gente fala sobre essa ascensão da extrema-direita na Alemanha, que seria a ascensão do nazismo. Outro aspecto desse Tratado de Versalhes é que também durante esse período a gente vai ver a criação da chamada Liga das Nações. Liga das Nações é o que antecede a chamada, o que você conhece hoje como ONU. São instituições diferentes. Na época, o que no máximo ocorreu, em 1919, foi a criação dessa Liga das Nações, ou pelo menos fortalecimento, que sua ideia seria promover a paz mundial, evitando assim uma nova guerra. Mas como nós já sabemos, teve uma nova guerra, sendo assim, essa Liga das Nações fracassou e não consegue com seu papel, que era promover a paz mundial como bem queria anteriormente. Bom,
Indo já para o caso em si, a gente vai falar um pouquinho da Segunda Guerra Mundial. A gente tem que entender a figura de Hitler. Hitler participa da Primeira Guerra Mundial, mas ele ainda não era esse cara político extremamente poderoso. Ele não ocupava esse poder protagonista dentro da Alemanha. E quando acaba a Primeira Guerra Mundial, com esse sentimento de revanche, ser nominado pelo nazismo, a gente vai ver também a ascensão dessa figura de Hitler. E esse sentimento de derrota, sentimento de revanche do povo alemão como um todo, ser nominado pelo nazismo, vai dar munição, ou pelo menos combustível, para que Hitler comece a defender publicamente e tentar pôr em prática o que ele vai chamar também de Terceiro Reich, que seria a união de todos os povos germânicos. Então, é uma espécie de soma, uma união germânica, mais um sentimento de revanchismo para fortalecer essa figura de Hitler. Esses dois fatores são extremamente significativos. Repito, se você não viu um vídeo que tem aqui no canal sobre a ascensão da extrema-direita na Alemanha, ele está aqui no card e também está na descrição. Então vejam. E durante esse período, o que ocorreu na Europa como um todo? O que é que os outros países, como esses outros países, sobretudo a Grã-Bretanha, a França, rivais históricas da Alemanha, estavam vendo essas movimentações? Durante esse período, a gente tem que entender que a Europa, ela estava muito mais voltada para uma política de apaziguamento, que seria de evitar conflitos para que a gente não tivesse uma nova guerra. Mas essa política de apaziguamento tem consequências negativas, que seria o quê? Que não há uma tomada, ou não há uma tomada energética, uma medida muito mais dura em relação às políticas de antissemitistas e às políticas expansionistas de Hitler. Sendo assim, Hitler continua a desrespeitar o Tratado de Versalhes, continua a fortalecer o seu aspecto militar da Alemanha e começa a invadir territórios na sua política expansionista, enquanto a Europa ainda está muito presa, sobretudo a França e a Grã-Bretanha estão muito presas a essa política de apaziguamento. Durante esse período, há também uma outra grande potência, que é a União Soviética de Stalin. Pois bem, e é importante entender esse movimento. Então essa política de apaziguamento, ela vai casar também um pouco com uma omissão consciente, ou até uma estratégia de países como o Império Britânico, como a Grã-Bretanha e como a França. Essa política de apaziguamento, ela é interessante para esses países e ao mesmo tempo é interessante para Hitler continuar invadindo os territórios, porque esses países capitalistas da Europa são rivais ou inimigos históricos da União Soviética de Stalin. Então, ao mesmo tempo que são inimigos, a Grã-Bretanha quanto a França temem o poder de Stalin, que Stalin é extremamente poderosa, a União Soviética. Então, Hitler era um declarado inimigo dos comunistas, logo um declarado inimigo de Stalin. Então, de certa forma, a Europa queria que Hitler, esses países europeus, sobretudo capitalistas, queriam, de certa forma, que Hitler invadisse a União Soviética, porque aí é aquela coisa, os inimigos que se destruam. Mas só evidentemente que não foi bem isso que ocorreu. Pois bem, então a gente entende um pouco dessa política de apaziguamento como um silêncio estratégico oportuno à França e ao Império Britânico, que não tinham força suficiente para bater de frente com a União Soviética, e aí, de certa forma, se omitem esperando que Hitler vá lá bater com Stalin. Mas já já a gente chega nesse ponto. Então, continuando, em 1934, a gente vai ver que a Alemanha começa a se reafirmar cada vez mais, continua quebrando a ideia do Tratado de Versalhes, vai se expandir, vai buscar território, vai invadir terras, vai fortalecer o corpo militar. Em 1935, a gente vê a Itália de Mussolini, fascista, que vai invadir a Etiópia. A gente vai ver também Mussolini sair das Ligas das Nações. Lembrem, as Ligas das Nações eram para promover uma paz mundial. Em 1938, a Alemanha vai invadir os territórios da Áustria e da Tchecoslováquia. Ainda em 1938, um representante do Império Britânico vai até Munique para ter um acordo com Hitler, para que Hitler não invadisse mais um território e ficasse por aí. Só que Hitler não obedece, ele continua a invadir. É quando Hitler vai invadir a Polônia, e aí, de certa forma, foi a gota d'água para tanto a França quanto o Império Britânico. E agora, enfim, iriam começar movimentações diante da ascensão do nazismo e do fascismo na Europa. Ou seja, a gente teríamos vários conflitos a partir de então. Em 1939, vai ser criado o Pacto Molotov-Ribbentrop. Eita, olha, tô falando alemão, ó. Alemão, russo, sei lá que diabo é isso. Enfim, brincadeiras à parte. E esse tratado é um tratado de não agressão. Ou seja, Hitler não iria, segundo esse tratado, invadir a União Soviética e Stalin não iria invadir a Alemanha.
não seria um tratado de amizade, na verdade seria um tratado de não agressão. Entenda um pouquinho, veja que num momento atrás eu falei sobre as intenções da Europa em que Hitler destruísse a União Soviética. Só que Hitler também não é tão burro de querer invadir um território tão poderoso como era o exército de Stalin. Aí, ou seja, o tratado na prática, bigode de fogo, Hugo Stalin diz, olha, seguinte, tu tá brigando aí, Hitler, com a Europa, com os capitalistas, pode meter. Agora não vem pra cá não, meu velho, porque se vier pra cá o negócio vai feder, doido. Enquanto tu tiver aí, não vem pra cá e dá tudo certo. Só que Hitler, bigodinho, quer bater de frente com bigodão, Stalin. Isso não vai dar muito certo não, e daqui a pouco a gente chega a entender um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, vamos desenhar os dois grupos para terminar essa primeira parte de aula. De um lado, a gente tem os aliados, a Grã-Bretanha e a França. Do outro, a gente tem o eixo, a Alemanha, Itália e também o Japão. Aí você diz, os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos e a União Soviética vão de fato entrar na Segunda Guerra Mundial, ou seja, digamos, entrar de vez para o conflito, é apenas em 1941. Por quê? Será quando ocorrer nos Estados Unidos o ataque de Pearl Harbor, e na União Soviética é quando entra na guerra, quando Hitler quebra esse pacto de não agressão e invade a União Soviética. Aí o couro vai comer, porque aí, meu amigo, até então, antes da entrada da União Soviética e dos Estados Unidos, o lado do eixo, ou seja, o lado dos governos fascistas, Itália, Alemanha e Japão, estavam vencendo a guerra através de uma estratégia de ataques relâmpagos. Era atacar, devastar rápido e tomar o território. Pra você ter ideia, durante esse período já tinha sido tomado Dinamarca, já tinha invadido, aliás, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e a própria França. Todos esses países já tinham sido invadidos pelos países fascistas, sobretudo pela Alemanha. Então, a partir do momento em que Hitler vai invadir a União Soviética e o Japão ataca Pearl Harbor, em 1941, é quando a gente vai ver a entrada de vez da União Soviética e dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Aí, meu amigo, o cacete vai ser pior, vai ser em dobro, e a gente vai começar a ver uma virada desse jogo, porque essas duas grandes potências vão começar a virar esse jogo e bater de frente com esses governos fascistas. Mas isso é assunto para a segunda aula, então até a próxima. Quem é meu aluno, vai lá no Class. Quem não é meu aluno, curta aí se gostou, bota alguma pergunta aqui e tchau, até a próxima. Fui!